Fazer contato com a economista, especialista em economia social e do trabalho e mestre em desenvolvimento econômico pela Unicamp, Iriana Cadó. Bom dia, Iriana. Bom dia, Glauco, como vai? Bom dia a todos que nos assistem. A gente sempre diz que vai bem dentro do que é possível no contexto atual, né? E, e inclusive você é uma das pesquisadoras aqui do grupo de estudos e acompanhamento da conjuntura econômica que publica mensalmente uma análise da conjuntura que mostra aí que o contexto realmente não é favorável, inclusive no aspecto econômico. E tem aqui uma questão relacionada ao mercado de trabalho, Iriana, que eu queria que você falasse a respeito, que a análise mostra, né, que o mercado de trabalho segue precarizado, com níveis ainda mais elevados, mas que existe um impacto da pandemia, em especial em três setores, entre as mulheres, os idosos e os mais jovens também. Como que tem sido isso para esses três segmentos, aí, a questão econômica e principalmente do mercado de trabalho, durante a pandemia de Covid, Iriana? Bom, Glauco, a gente sempre, historicamente, tem um elemento de maior vulnerabilidade nesses três setores, não é uma surpresa. Mas nesse período da pandemia, né, o que a gente vê é que teve uma desestruturação generalizada e que acabou impactando mais frontalmente setores que já são, né, como eu disse, historicamente, mais propenso a sofrer esses abalos, né? E aí, nós temos hoje 16% das mulheres desempregadas, né? E isso está relacionado diretamente com o fato de um debate que a gente tem travado faz um tempo, que é essa questão da divisão sexual do trabalho, e é, portanto, o fato das mulheres estarem mais com essa carga, essa dupla carga de trabalho, né, essa obrigatoriedade de executar os trabalhos da esfera doméstica, os cuidados com os filhos, que fazem com que as mulheres tenham maior dificuldade de acesso às oportunidades de trabalho e também estão entre os trabalhos de maior precariedade e vulnerabilidade. E aí, nesse período, com o fechamento das creches, né, também isso impactou muito mais a participação da força de trabalho feminina no mercado de trabalho. E a população preta e parda, né, também ocupa historicamente os trabalhos mais vulneráveis, mais desprotegidos, de menor, piores condições, né? E aí, na pandemia, os trabalhos de menor rendimento e os trabalhos informais foram os que foram mais prejudicados, né? Tanto é que a gente teve uma diminuição da informalidade no começo do segundo trimestre, não é porque se melhorou as condições de trabalho, né, ou porque as pessoas passaram a ser formalizadas, pelo contrário, é porque se extinguiu os postos de trabalho informal e também se melhorou o rendimento médio da população. E também a gente pode erroneamente achar que é porque se aumentou os salários. Não, pelo contrário, se aumentou o rendimento médio porque se extinguiu os salários da base da pirâmide salarial, ou seja, os menores salários, né? Então, atinge frontalmente, sem dúvida, pretos, pardos e as mulheres nesse cenário. Agora, quando a gente fala, inclusive, né, da questão dos jovens, boa parte deles tem ali o seu primeiro emprego no setor do comércio, que é um setor fundamental, inclusive para a economia. E a análise também traz aqui os dados de que, na verdade, o auxílio emergencial ajudou a recuperar o aumento do volume de vendas, mas não houve um aumento na questão dos postos de trabalho nesse setor. Já está havendo uma transformação que a gente pode considerar estrutural e não só conjuntural nesse setor, que vai acabar gerando menos emprego do que gerava antes da pandemia, Iriana? Pois é, Glauco, a gente está vendo um fenômeno bastante preocupante, porque o setor de comércio, serviços, ele não só emprega os jovens, mas ele é um grande nicho de emprego no mercado de trabalho geral, sobretudo no Brasil, né? Agora a gente viu os dados setoriais que há uma recuperação, inclusive, bastante satisfatória do ponto de vista do comércio, né, dos serviços. É uma curva em V, efetivamente. Por um lado, isso é uma relação direta com a distribuição do auxílio emergencial, né, que fizeram com que as pessoas tivessem um tipo de renda para gastar, para demandar serviços, mas, por outro lado, isso não gerou empregos, porque a gente vê que os empregos que foram gerados no último período foi na construção civil e na agricultura, né, que se relaciona com uma série de fatores conjunturais também, da exportação de produtos primários, etc. e tal.
Quando a gente abre um pouco mais a análise, que está no boletim, é que o que a gente viu é que a venda do e-commerce, né, que é as vendas pela internet, foi o que puxou esse cenário, né? Então, a gente tem um cenário que mobiliza e aprofunda, então, aspectos dessas transações online, das vendas online, né, que necessariamente não gerem empregos diretos para pessoas que não têm muita qualificação. Vai gerar empregos para setor de TI, para setor, né, de inteligência artificial, de análise de dados, de tecnologia da informação no geral, mas não vai conseguir avançar no sentido de gerar postos de trabalho para quem efetivamente foi prejudicado no último período da pandemia. Isso pode ser um cenário do próximo período, que é maior dificuldade de geração de postos de trabalho para setores mais qualificados da nossa economia. E a gente sabe também, né, que na economia brasileira quem gera mais empregos são as pequenas, micro e médias empresas. O comércio online ele também não acabou favorecendo a concentração do setor, que já é razoável. Inclusive a gente conversava aqui antes com o José Silvestre, diretor adjunto do Diese, a respeito da dificuldade que as pequenas empresas têm por conta da concentração bancária, e agora elas também passaram a quebrar e temos uma concentração ainda maior também no setor do comércio, Iriana? Porque você anda, por exemplo, né? Eu sempre falo sobre isso nas entrevistas. A gente anda no centro de São Paulo, Glauco, não sei se tu é de São Paulo, mas tem muitas lojinhas fechadas, né? Um comércio, um mercadinho, uma farmácia, essas lojinhas que vendem coisas, né, de uso comum, enfim, em São Paulo tem muita loja fechada, porque é isso, teve esse momento de paralisação, essas empresas não conseguiram sobreviver. Por outro lado, as pessoas continuaram demandando, né, porque o auxílio emergencial teve um impacto muito positivo na renda das famílias nesse período, né, e aí que passaram a comprar pela internet. E quem está vendendo pela internet, quem tem esse suporte que possibilita, né, esse arcabouço logístico de venda online, entrega, né, que mobiliza um setor logístico bastante grande, né, não são essas pequenas empresas, né, vão ser esses grandes conglomerados, né, a Amazon, Americanas, varejos, setores de varejo bem expressivos, que aí efetivamente não contratam vendedores, não vão contratar, né, o que a gente vai chamar empregos da base da pirâmide. Vão contratar, vão demandar para que esse setor logístico funcione outro tipo de empregado, né, setores, como eu disse, da tecnologia de informação, mão de obra qualificada, e que efetivamente não vai trazer respostas às pessoas que foram frontalmente atingidas nesse período da pandemia, que, como a gente viu, mulheres, negros, população que recebia um salário mínimo, né? Só a título de curiosidade, de 5 pessoas pretas, uma pessoa está desempregada. Então, é uma desestruturação tremenda. E também, Glauco, com o fim do auxílio, talvez nem mesmo o setor do comércio online sobreviva por muito tempo, né? Então, não sei se algo se comemorar tanto por hora, né? Vai vir uma ressaca bem grande aí no próximo período se esse auxílio for cortado, e aí eu acho que nem esse tipo de venda online vai poder se manter com satisfação. Agora, com o fim do auxílio, né? E a gente já tinha um nível de desemprego muito elevado mesmo antes da pandemia. Agora a gente tem isso, mudanças estruturais no mercado de trabalho que parece que vieram para ficar. Como que a gente vai poder lidar sem um tipo de renda básica ou mesmo de auxílio no pós-pandemia, com o mercado já precarizado? Quem tem emprego está precarizado hoje em dia, né? A maioria das pessoas, e as pessoas que já estão desempregadas e não têm a perspectiva de um posto de trabalho justamente por conta dessas alterações. Fica muito necessário, né, discutir essa questão da renda básica ou de um auxílio emergencial, Irina? Não, ela é imprescindível, assim, eu sinceramente, como pesquisadora, que atua com análise econômica, eu realmente não vejo outra saída, assim, se o auxílio for cortado do dia para a noite, nós vamos ter, assim, uma quebradeira econômica generalizada, não tem, nós estamos com 14,6% de desempregados, agora na última PNAD que saiu essa semana passada, isso é muito alto, é um recorde da série histórica, né? E aí, só para
fazer com que indicar que as pessoas que nos assistem leiam o boletim, né, que a gente está fazendo mensalmente, é que também na última parte nós estamos falando do auxílio emergencial que foi dado para o orçamento dos estados e municípios, né, que também aconteceu isso, que também será cortado, que também vai impedir que, inclusive, os estados e municípios mantenham serviços básicos, né, como saúde, saneamento, energia. Então, assim, não só as pessoas vão ser prejudicadas do ponto de vista da sua renda, do seu PIB, né, que mantém as suas condições de sobrevivência, como os estados e municípios também vão passar por uma situação de extrema vulnerabilidade nas suas contas a partir de 2021. O que a gente precisa é que o teto seja imediatamente revisto, ele não vai fazer sentido nenhum se ele continuar voltar a vigorar em 2021, e se ele voltar a vigorar em 2021, vai ser um verdadeiro suicídio fiscal, essa é a verdade, e aí torcemos para que os nossos gestores tenham consciência, né, e optem pelo melhor caminho, que não é o caminho mais difícil, né? Eu espero que tenha um pouco de clareza com o que se fazer no próximo período. Você tocou numa questão que é fundamental, que a gente vem abordando aqui todas as entrevistas, justamente por entender que esse é um ponto central da agenda, que é a questão da lei do teto. Hoje é dia 3 de dezembro, a gente tem a perspectiva do fim do auxílio emergencial e não existe mágica orçamentária, né, Eliana, com a lei do teto voltando aí a sua vigência, ter ali uma manobra para constituir um Renda Brasil, um Renda Cidadão. Não é à toa que o governo fica fazendo balões de ensaio, porque de fato não tem de onde tirar o dinheiro. Mesmo que aumente a arrecadação, não pode aumentar a despesa, né? Pois é, e assim, no boletim, Glauco, que eu indico fortemente que as pessoas acessem, que é um trabalho minuciosamente feito, é muito legal, ele está sendo bastante interessante fazer. O auxílio emergencial, ele trouxe um saldo positivo para as contas públicas, né? Tem um gráfico lá que mostra que a partir de agosto, com o auxílio emergencial para os estados e municípios, né, e o auxílio emergencial para as pessoas, a receita tributária superou a base dos anos passados, né? Ou seja, acumulou um ganho de 2% a 3%. Ou seja, no fim e ao cabo, se a gente tem um gasto coordenado em setores de alto efeito multiplicador, ele acaba se autofinanciando, né, a partir do momento em que ele volta para os cofres públicos com a própria dinâmica da economia. Assim. Então, a recessão, ela aprofunda aspectos recessivos, e no momento em que a gente está, o que a gente menos precisa é aprofundar os aspectos recessivos. Pelo contrário, a gente precisa dar condições para que a economia volte a funcionar e não respire mais por aparelhos, né? Tá certo, Iriana, queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, inclusive reforçar aqui o convite que você fez para as pessoas lerem a análise mensal da conjuntura econômica. O Eduardo Quirino já colocou na tela aqui, quem acompanha a gente pelos nossos canais no YouTube e também na TVT já pode ver ali a análise que foi lançada no dia 26 de novembro. Tem muito material, muito link também para outras informações. É essencial que as pessoas tenham noção do que está acontecendo no cenário econômico brasileiro, né, Iriana? Sim, sim. E é sempre um prazer vir aqui conversar com vocês. Fico sempre à disposição. Espero que em outros momentos falar de coisa boa também, né? Vamos torcer. A gente torce, né? A gente torce e luta por isso, mas infelizmente o cenário não está favorecendo. Obrigado, Iriana. Obrigada, Glauco. Bom dia. Tchau. Bom dia. Conversamos aqui com o economista, especialista em economia social e do trabalho e mestre em desenvolvimento econômico pela Unicamp, Iriana Cadó. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.